Olha só quem voltou novamente, o Elo Frequência. E já que a gente sempre fala sobre assuntos mais densos, né? De um jeito um pouco mais revoltado às vezes, porque esse é o nosso lugar conforto, a gente decidiu fazer uma coisa e falar sobre uma coisa que estavam pedindo muito pra gente. Que a internet estava pedindo muito, porque no nosso feed só tem isso. Toda vez que lança um filme é isso. Cultura woke. Então vamos falar sobre o que é cultura woke. Será que a cultura woke está acabando com a cultura pop? Roda a vinheta. Pronto, espero que vocês tenham entrado na vibe da música, da trilha sonora da nossa vinheta, entendeu? Que é um negocinho mais calminho, mais calminho, porque vem aí, entendeu? E aí? E a gente queria, primeiramente, dizer que este programa teve uma densa pesquisa sobre várias coisas, sobre história, dados, enfim. E aí, vale também ressaltar que esse tema foi escolhido pelo fato de que estava aparecendo muito pra gente. Na verdade, esse tema aparece pra gente o tempo inteiro. E também a gente acabou encontrando alguns vídeos, debates sobre cultura woke, de dois lados, lados nerdola, lado que não é nerdola, de outros canais também que estavam falando sobre cultura woke, a gente decidiu dar os nossos pitacos, porque a gente acredita que ainda não tem um conteúdo que aprofunde necessariamente sobre o que é cultura woke, para a gente desmistificar muita coisa sobre a nossa querida diversidade e representatividade. Então, vou passar a palavra para o nosso historiador, antropólogo. Põe o seu trabalho de jornalístico na pesquisa, dados e tudo mais. Foi um roteiro feito por um historiador e uma jornalista. Então, nossa, veio quente. Veio história, veio dados, veio várias coisas. Quem sabe mais pra frente vocês veem mais coisas sobre isso aí, né? Mas, primeiramente, queria começar perguntando, né? Pra isso que vos fala. O que é cultura woke, querido? Nossa, é doido você trazer essa pergunta porque a gente gasta muita energia e quer trazer pesquisa e fundamento para uma coisa que é um espantalho inventado pela direita, pelo conservadorismo, para atacar a diversidade e coisas dentro da cultura pop, né? Então a gente traz uma coisa densa pra caramba que eles nem fazem ideia do que significa, né? Não tem como falar de cultura woke ou da palavra em si sem buscar o contexto inicial e original dela, né? Então, a palavra woke apareceu na mídia, assim, publicamente, em um artigo de 1962 pelo Marvin Kelly, o nome do autor. Ele é um autor que, inclusive, tem um livro pela Todavia. Então, eu tava pesquisando, eu achei, tem que... Todavia, vamos lá! Manda pra nós. Um artigo sobre como pessoas brancas se apropriam de gírias feitas por pessoas pretas para burlar o sistema, para meio que se comunicar assim que pessoas brancas entendam o que a gente tá falando, né? Isso é uma coisa que o Nego Bispo já falava. A gente enfeitiçou a língua pra gente poder falar à frente do inimigo sem que ele perceba. E aí a gente troca alguns contextos, palavras que usam de outras formas. Vou dar um exemplo mais direto, tá? Quando eu comecei a ver muito a autor, a artista de fora falando this is dope, man, this is dope, eu fiquei, pô, a tradução literal, dope, dopado. Mas não, dope é foda, é legal, da hora, pô, esse desenho é dope, então. E aí, essa questão de construir uma gíria, ela parte de woke também. Então, esse artigo que o Malvin escreveu, if you woke, you did it, né? Se você tá esperto, você gosta disso, é a tradução literal. Mas dentro da gíria se você é negro, você gosta. Se você é negro, você tá por dentro. E como ele usa desse artefato para falar sobre o despertar, o acordado, se você é woke, se você é negro, se você tá por dentro do que tá rolando e tá entendendo e tá gostando disso, a gente precisa debater sobre esse tipo de coisa. Então, a primeira vez que a palavra woke foi usada foi num artigo para criticar o roubo de expressões e gírias das pessoas brancas, das pessoas negras pelas pessoas brancas, né? E depois disso aí teve... isso parte desde os anos 60, né? O movimento negro já usava, pô, vamos acordar aí, pessoal. Tem justiça social, as pessoas que aboliram a escravidão não estão pagando os direitos para vocês, estão passando as pernas, não querem pagar o que é necessário, não querem respeitar os direitos de vocês, então vamos acordar. O movimento negro vem woke, né? Então se você é woke, você é negro. Não tem como desvencilhar uma coisa da outra. E depois disso teve vários movimentos, marcha civil, marcha cívica lá pelos direitos e tal, até explorar de novo com o Black Lives Matter. Que aí voltou isso tudo à tona, aí teve um pesquisador que foi buscar a origem dessa palavra para integrar novamente um artigo de 2017, se eu não estiver enganado. E ele traz de novo essa palavra à tona. O conservadorismo,
pega essa palavra para definir tudo aquilo que eles não gostam, que corrompe O normativo. o normativo, né? O conservadorismo. Eles estão botando cultura woke dentro. Mas aí você pergunta pra esse cara o que é cultura woke, ele não sabe falar, ele não sabe dizer. E aí, nesses vídeos que a gente viu, eles falam, tipo, é cultura forçada, é inclusão forçada, é botar um personagem negro que é onde não deveria, botar um personagem mulher onde não deveria. Aí a pergunta que fica, tipo, o que deveria? Né? Qual que foi? Então, é muito complicado você querer trazer argumentos históricos e científicos de coisas palpáveis, de movimentos reais que aconteceram, por prol de uma inclusão direta e real, para uma coisa inventada por eles. O woke é ruim, o woke tá estragando a nossa cultura. Pô, é só uma inserção, é só um jeito de contornar essa ausência que a gente tinha durante os anos, né? Eu acho que muito vem da palavra lacração também, né? Também, mas eu acho que é importante a gente citar sobre o woke, que é uma coisa que tá tão já intrínseca, que o pessoal de extrema-direita, conservador, tá tão assim, meu Deus, woke, diversidade, que tem até uma lei, Stop Woke, né, que foi, acho que foi sancionada em 2021, se eu não me engano, e aí tudo que é woke não pode, vamos censurar absolutamente tudo. Sendo que que ameaça é essa? Que ameaça, tipo, o fantasma é esse que vai fazer você sair do seu lugar? A gente vai tirar você do seu lugar, porque a diversidade é o que importa. Então, é a mesma coisa do Black Lives Matter, como você estava falando, que as pessoas, os conservadores, pessoas brancas, enfim, que são muito... aquela palavra com R, estão falando que é um movimento anti-branco. Não é um movimento anti-branco, é um movimento para falar que vidas negras importam, porque são essas vidas que sofrem mais genocídio, mais violência, mais violência policial. A gente está sendo assassinado todos os dias. Então a gente está falando Black Lives Matter, vidas negras importam. Qual que é o problema disso? Não, é 8 ou 80, sabe? Não tem um meio termo ali. E o que você estava falando de lacração, que lacração é basicamente a mesma coisa de cultura woke, que surgiu em 2013 no vídeo da @Gaga. Gente, quem vai lembra? Beyoncé lacra, Beyoncé acaba com tudo, querida. Onde ela chega, querida, ela samba, tá, meu amor? Não precisa de mídia. Lacrou das inimigas, entendeu? Quando a Beyoncé lançou o Beyoncé, e aí falou, não, é artista. Não, ela é muito artista, ela lacrou, e é isso, lacrar é isso. E aí meio que a comunidade LGBT abraçou, lacrou, tanto que tem músicas e tudo mais, é tipo o Tombei, que também tem a música da Carol Conká, que é pra tombar, tombei, que é basicamente falar, olha, estou sendo quem eu sou, tombei, assim, eu tombei. E lacrou é você falar alguma coisa pra uma pessoa, ela ficar sem argumento, ou você falar uma coisa tipo, quebrou o tabu. É tipo essas coisas que vão se reinventando durante os anos, e aí é basicamente isso. Só que agora o lacrar, ele é ruim. Sim. Antes o lacrar era uma coisa, tipo, você falou uma coisa tão incrível que ficou sem argumento. Você lacrou, ó. A gente tava assistindo Megan, ela lacra o tempo inteiro, porque ela deixa as pessoas sem argumento. Só que na versão dos conservadores, nerdola, extrema-direita, enfim, é uma coisa ruim você lá. Lacrou, você tá colocando ali pra uma diversidade forçada. Eu amo essa frase, assim, diversidade forçada. Porque é basicamente isso que eles falam. Não, isso aqui é ruim. E é isso. Aí eles pegam a palavra, que era uma coisa positiva, uma coisa legal, uma coisa, enfim, pra gente se divertir, pra gente falar como se expressar, agora é uma coisa ruim. E com o crescimento do conservadorismo da extrema-direita, a gente vê que as palavras estão ficando mais, assim, com significados ruins mesmo. A gente não tem mais controle sobre nada. E esse artigo que você falou sobre o 1962 e tudo mais, se eu não me engano, ele fala, ou em outro artigo que a gente achou, fala sobre essas palavras acabam se afastando do seu criador. Então, a gente não sabe mais de onde veio, né? A origem do criador. Sim. Então, a gente falava muito lacrou, odeio falar lacrou hoje. Não gosto de falar Sim. lacrou hoje. Porque eles pegaram, se apropriaram de uma forma que a gente não consegue mais se expressar, sabe? Então, é muito triste isso. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, ou dessa nova geração, não sabe qual é o significado dessas palavras e elas pegam ouvindo de outras pessoas como se fosse algo ruim. Não tem aquela curiosidade de falar, mas de onde surgiu essa palavra aí? O que significa isso aí? Sabe, se alguém falar que eu sou woke, obrigada, então. Tô ligada, eu tô muito ligada, ao contrário de você que não tá, sabe? Acho que o conservadorismo, ele pega
qualquer símbolo, qualquer elemento que a esquerda cria como uma bandeira, como uma forma de se destacar e se diferenciar, se apropria daquilo porque eles não têm criatividade, não têm capacidade de criar alguma coisa, um movimento. Isso aí é repleto de exemplos pela história. Eu posso citar alguns, mas tem milhões. Tipo, a bandeira preta e vermelha, antifascista, ela é uma junção das bandeiras do anarquismo com o comunismo. Uhum. E aí a direita, o Hitler, se apropriou disso para fazer o preto e vermelho como se fosse fascista. Fala isso no 1984 também. Uhum. O V de Vingança mostra bastante isso também, Uhum. o filme principalmente por causa das cores e tal. Uhum. Então eles estão acostumados. O próprio Manji, que ficou conhecido como a suástica, né? Tipo, pô, tem um símbolo, um significado muito importante para a cultura japonesa, mas lá virou, pô, hoje ninguém mais usa, sabe? Exatamente. Então, eles queimam esses símbolos, essas palavras, tudo que é criado de alguma maneira positiva, seja de religião, de crença, fé, luta. E aí, o woke também virou isso, né? Então, virou campanha política. Tudo que é woke hoje nos Estados Unidos é questão de esquerda. É de inclusão, de diversidade. Lá eles chamam de liberal, né? Uhum. Então, aí virou uma campanha política. O que é woke, não. E tanto que a campanha do Trump é não seja woke, né? Seja wake, tipo, acorde de verdade. Ai, Cara, chega a ser imbecil. E aí você falou da lei da Flórida, né? Do Stop Wake, o cara da Flórida mesmo, o Ron DeSantis, eu acho que é o nome do cara. DeSantis, né? Ele fez uma lei que, tipo, as pessoas podiam morrer se elas fossem wake. Tava lá no slogan dele, Stop Wake, People Can Die, se for woke, né? Mano, a liberdade que eles têm de se apropriar dessa coisa e ainda tornar negativo a ponto de você estar sendo ameaçado de morte. Uhum. E aí, isso se expande até pra questão do Black Lives Matter. Uhum. Você agora é anti-branco. Cara, eu tô falando que vidas negras importam. Tipo assim, é uns negócios Aí entra que... aquele negócio do Holiday, que você fala, nossa, a violência policial é muito maior com negros. Não é não, porque eu acho que não Porque é. eu acho que não é, porque eu nunca fui parado pela polícia. Aí você porque pega estatística. as pessoas ao meu redor, os negros que são decentes, entendeu? Para com isso, você tá errado, Jones Manuel. Jones Manuel. Manuel Verso. Tamo junto. É o Manuel Verso. Mas eu acho interessante a gente entrar num tópico agora, porque a gente tá falando de woke, a gente tá falando de lacração, e uma das coisas que eles gostam de falar é quem lacra não lucra, né? Eles adoram falar sobre isso. E aí, uma das coisas que ficou bastante alta a partir do momento que o Trump voltou a ser o querido presidente dos Estados Unidos, uma das coisas que ele acabou e que ele não vai mais levar investimento, não quer mais, é o DEI, que é o Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão dos Estados Unidos. Então, as empresas tinham isso, basicamente, nas suas práticas. Tem que ter o DEI para você dar, para você dar visibilidade, você incluir pessoas não brancas. Então, foi uma coisa que os Estados Unidos adotou. Muitas empresas adotaram. Inclusive, quando a gente estava vindo para cá, eu vi que o CEO da Target pediu demissão porque a Target simplesmente não vai mais incluir, não vai mais abraçar o DEI, né, que é esse programa de diversidade. Ele falou assim, então fica com Deus, não quero mais. Foi um retrocesso muito grande. Em fevereiro de 2026, se eu não me engano, ele não mais fazer parte. E aí é o que me deixa muito assim atenta, porque a Target ela era concorrente direto da Amazon. Então, se você não tem mais esse tipo de programa, você não tem mais esse impulsionamento para você contratar outras pessoas e você vê que dá um lucro, as ações da sua empresa, a produtividade da sua empresa, ela vai abaixar, sabe? Então, esses programas de diversidade são muito importantes. E aí, nas minhas pesquisas, né, meninas, que eu estava fazendo, tem um estudo da McKinsey Company que diz que empresas que abraçam diversidade, ela tem a possibilidade de ter 25% de chance de ser mais lucrativa. Então, por quê? Porque pessoas com mulheres, pessoas não brancas, LGBTs, PCDs, enfim, trazem ideias diferentes para sua empresa, coisa que talvez você não tenha pensado pela questão da vivência e muitas outras coisas. A questão de você se reunir, ter reuniões mais rápidas, ter ideias mais interessantes. Então, eles falam que não lucra, mas a tomada de decisões melhora em até 87% das vezes, leva menos tempo nas reuniões e geram resultados 60% melhores em tomadas de decisão. Aí você vai falar que a diversidade não lucra. Não faz sentido um negócio desse. Aí, enfim, tem outros estudos, principalmente da UCLA, que a UCLA traz muitos da questão de representatividade no cinema e tudo mais. E aí eles falam que
as pessoas elas querem ver mais diversidade, mas Hollywood está retrocedendo. E já foi comprovado em um estudo que eles fizeram entre 2016 e 2019, se não me engano, tipo, mais de 100 filmes que eles avaliaram, que os filmes que têm mais diversidade, eles lucram mais. E os filmes que têm menos diversidade, pode lucrar menos 100 milhões de dólares, assim. É um déficit. Então, e você tá, não lucra nada. Não, que isso, diversidade. Para com esse negócio de diversidade. Então, quem é que tá perdendo? Não é a gente que tá perdendo. Sem contar que tem o dito famoso que não é para fazer inclusão e também não é para arrecadar dinheiro, é para fazer campanha política. Sim. E, tipo, qual que é a intenção disso se você tá removendo tudo isso agora, depois de um tempo para cá, você tá removendo, tá diminuindo, tá caindo cada vez mais, se não é por questão de lucro, ou então por campanha política. Né? Uhum. Tipo, qual é a desculpa que você vai dar pra... Pô, não tá lucrando, mas eles continuam forçando isso pra incentivar. Não, tá sendo retirado. Tipo, não tá tendo mais. Eu acho que uma coisa que a gente pode falar é que não tem como não lembrar do assassinato do George Floyd, porque foi a partir dali que muitas empresas acordaram, muitas empresas acordaram e falaram, vamos fazer programas de diversidade para incluir pessoas não brancas. E aí, em 2020, se eu não me engano, 40% dos papéis em Hollywood foram protagonizados por pessoas não brancas. Então, foi uma época que Hollywood tava, tipo, pessoas com diversidade. Já em 2023, isso não aconteceu. Em 2024 também não. E uma coisa que me causa bastante curiosidade é, a gente não pode negar que de 10 anos pra cá, sei lá, 2018 pra cá, a gente teve um crescimento muito grande de diversidade. Mas esse crescimento, ele não é constante. Ele não é constante. Sim. É uma coisa que o público pede, mas as grandes empresas, elas não querem, porque as grandes empresas, por exemplo, a Disney, ela precisa, todas as empresas, na verdade, elas precisam estar alinhadas também com o governo. Se você não está alinhado com o governo, você está contra eles, está travando uma grande guerra. Os caras, os bilionários capitalistas, eles querem travar guerra com o governo, eles não querem fazer isso. Então, você vai contra a maré. E não é uma constante que a diversidade está crescendo. Esse ano mesmo, a diversidade feminina em Hollywood, por trás das câmeras, já abaixou. Então, como assim? Porque nos últimos 10 anos a cultura woke tem crescido muito. Querido, vamos lá. A gente teve em 2023 a greve dos roteiristas, sabe? E aí, obviamente que com isso, abaixou a produção, abaixou a qualidade, porque você demite um monte de roteiristas que, inclusive, bateu muito nos programas de diversidade dos estúdios, que demitiram várias pessoas não brancas, e tinham vários programas também de roteiristas pretos, roteiristas negras, que abraçavam as pessoas que estavam tipo, não tem muita oportunidade aqui, vamos abraçar essas pessoas para contribuir com esse roteiro. Cara, isso basicamente não tem mais financiamento, porque o acordo que eles queriam chegar não é um acordo que estava visando a diversidade, era um acordo que estava visando a estabilidade desses roteiristas. Mas quais roteiristas são esses? Aí você demite um monte de gente, os roteiros ficam uma bosta e a culpa é da cultura woke. A cultura woke, querido, sabe, vai estudar. Eu não tenho paciência, não. Você tá precarizando o trabalho. Eu tô ficando um pouco nervosa. Peraí que eu tô ficando nervosa. Você tá precarizando o trabalho quando aumenta a demanda e tem cada vez menos profissionais para fazer isso. E não é que não tem profissional no mercado, não tem profissional que se encaixe em determinado formato ou determinada aparência, com pré-requisitos que precisa ser daquela forma. E aí você falou, de 2018 pra cá, mas quantos anos a gente tem de história, de vida, de arte? Aí você vai falar, uma inclusão que veio de 18 pra cá, e antes disso, era só tudo branco. E aí tava legal. Não, é óbvio que tava legal. Saca? Só que aí uma coisa que me deixa bastante pensativa sobre essa questão de cultura woke, né, que eles falam que a cultura woke é uma representatividade, é uma pauta política para forçar a representatividade e fazer com que as pessoas comprem isso a qualquer custo. E isso não é legal, porque isso é lacração, porque isso é mimimi. Só que aí, eu acho que o questionamento que fica é por que o silenciamento dessas pessoas de minoria quando conta suas histórias não é um silenciamento político? Isso é um silenciamento político, porque se você não está deixando eu contar a minha história a partir daquilo que eu sei fazer, que é arte, seja no cinema, seja na literatura, seja nos quadrinhos, nas séries, você está me silenciando. Você está me censurando. Mas isso é um traço da ditadura. É claro. E aí, só que o que é ditadura é o fato de, não, você está forçando a representatividade, você está fazendo com que eu engula a representatividade.
E não é sobre isso, sabe? O que é uma coisa que eu odeio muito Lovecraft, mas uma das coisas que ele estabeleceu na literatura é o medo do desconhecido. E o medo do desconhecido era o medo dele do desconhecido. É por isso que ele colocava aquelas criaturas, e quem adorava aquelas criaturas sempre eram pessoas que não eram o normativo para ele. E qual que era o diferente dele? Você entendeu? Você entendeu? Então, cabe muito nisso também. A gente não... Se você não quer abraçar o que é diferente para você, porque você não tá acostumado com aquilo, e você também não... A tua cabeça é uma bola desse tamanho que você não... É limitado, você não quer pensar em outras coisas. E aí, quando vem o diferente pra você, você não aceita, porque você quer simplesmente abraçar ainda o seu conservadorismo, porque ele vale mais pra você e acabou. Aí você vai querer justificar com, cultura woke, é lacração, é mimimi, sendo que, na maioria das vezes, a gente vê representação nessas histórias. A gente não vê representatividade. Sim. Porque, por trás das câmeras, a maioria das pessoas que ainda estão lá são brancas. Então... não faz sentido. Se a gente parar e pensar como é que foi vendido a ideia da cinematografia estadunidense, e especificamente estadunidense. O primeiro longa-metragem que a gente teve foi Nascimento de uma Nação. Aí você vê pessoas pretas naquele papel, você acha que é representatividade, você acha que é inclusão, você acha que é o quê? E aí você defende essa ideia, esse modelo desse mercado que foi crescendo, e aí hoje os Estados Unidos dá premiação, faz isso, faz Oscar, faz os caramba, para dizer que aquele determinado tipo de filme é o ideal perfeito. Tanto que o que ganha é Oppenheimer. Porque é um filme sobre genocídio. Teve a denúncia do Oscar So White, que tipo, só branco tá ganhando, tanto no roteiro, na direção, atores, tudo. Gente, Green Book ganhou, sabe? Eu falei isso com o Anderson, mano. Ele falou assim, inclusive outro ponto que você tocou, ele disse, quando tem mulheres escrevendo, ou mulheres pretas escrevendo, dificilmente vira franquia. Tipo, elas escrevem, mas é um só. Não ganha sequência, né? O Candyman foi isso. Então, não existe uma propagação, tipo, vamos forçar isso aqui e jogar quantos filmes der. Não existe isso. É um só pra dizer que tem uma inclusão, um negocinho ali e tal. Porque senão as pessoas torcem o nariz, né? O Predador foi a mesma coisa. Botaram uma menina indígena lá o que deu? O Miles Morales é a mesma coisa. Toda vez que a gente faz um recorte e bota dentro disso, tem um problema. E aí, um dito que eles falam muito. Criem suas próprias histórias, criem seus próprios heróis. Tem um provérbio japonês que fala, prego que se destaca, toma martelada. É um provérbio conservador que diz, você anda contra a maré, baixa a cabeça, fica pianinho, porque se você se destacar, você vai se fuder. E quando a gente destaca esses povos, botando bandeiras, botando tipo LGBT, o movimento negro, eu preciso de um estúdio só para pessoas negras poder fazer o seu trabalho. Ele fica muito mais fácil, muito mais evidente de você boicotar aquele negócio. Aí, geralmente, esses nerdolas falam, nossa, mas Pantera Negra ali foi um sucesso. Antes de ser um sucesso, teve campanha de boicote. Teve supremacismo branco em cima. Não vamos assistir esse filme, vamos boicotar, vamos tirar. Tem um monte de preto nas produções e tal. Isso é filme... Até falaram mal por causa da questão religiosa. Candomblé, blá, blá, blá. Então, isso eles não querem ver. O pessoal anda no Red, anda nesses veículos besta por aí, se informa por zap, e não vai a fundo o que aquilo realmente significa. Campanha de quadrinhos, tá? Que é o meu chão. Em 1947, precisou ser fundado o All Negro Comics, que era uma editora só de pessoas pretas para poder publicar seus quadrinhos, porque as empresas não queriam contratar pessoas pretas. Ao mesmo tempo, tinha a inclusão de Jon Stewart, tinha Luke Cage, tinha Misty Knight, mas feito por pessoas brancas, extremamente estereotipadas. Eu voltei a ler a cronologia dos X-Men desde o começo, aí tem uma hora que a Tempestade vai lá no Harlem e tal, olha, pô, essas pessoas pretas aqui estão passando aperto e tal. Aí, tipo, é uma crítica bacana, mas no meio tem um cara que fala, pô, eu sou o seu negrão, não sei o que lá, cheio de gíria e tal, eu fico... Vê como uma coisa casa com a outra, tipo, o uso estereotipado de gírias, a forma de se vestir, de se comportar, comportar. Tudo isso vem enlatado de uma perspectiva branca e as pessoas aceitam. Tipo, pelo menos tem um preto lá. Mas quando pessoas pretas estão contando realmente as suas histórias, isso não entra. Porque daí é lacração, é forçação, é cultura woke. Mas quando é necessário que o movimento se faça para que essas pessoas possam minimamente existir e trabalhar, porque não sei se vocês sabem, mas produção de quadrinhos, de cinema, de arte é trabalho, tá? Então essas pessoas precisam trabalhar. E aí você criar o Negro Comics, no final dos anos... início dos anos 90 e 93 teve a Milestone, que é a criadora do Super Choque, vocês sabem, que foram majoritariamente pessoas pretas, asiáticas, LGBTs dentro lá da editora para poder trabalhar. No ano seguinte saiu a Anya, que também personagens pretos e pessoas pretas trabalhando dentro. Pouquíssimas pessoas conhecem isso. Pouquíssimas mesmo. E aí tem um youtuber grande fazendo conteúdo e comparando
Raio Negro com Super Choque, que era pra ser uma alusão. Não é. Não vai nessa onda que não é. Cada um tem seu propósito, cada um tem a sua criação, seu incentivo, seu propósito pra falar sobre aquilo. Tanto que, quando saiu o Super Choque novamente agora, em 2021, eles voltaram falando sobre o quê? O Void ganhou os poderes no Black Lives Matter. Então eu vou resgatar o conceito histórico daquele personagem, que as coisas acontecem conforme o mundo tá acontecendo. Você não dissolve, você não afasta política de quadrinho. É uma forma de comunicação, é uma expansão do que a gente tem para falar. Arte é comunicação, é sentimento. Mas aí a gente pode entrar na questão da estética também, né? Que eles corrompem tudo que eles veem. A estética é um conceito da filosofia que ganha força lá pelo século XVIII, mais ou menos, que fala que toda arte, ela te causa um sentimento. Conforme você está botando nas entrelinhas, a metáfora, a metalinguagem, tudo que está naqueles elementos ali, eles te causam alguma sensação. Muitas dessas pessoas, principalmente conservadores, usam desses elementos para poder passar algumas mensagens subliminares. Como eu falei lá da estética vermelha e preta das bandeiras, saca? Mas se eu for trazer para um conceito mais recente, o próprio Super-Homem do Zack Snyder, ele é combatente, ele é militarista, ele é uma arma que o governo usa, ele destrói tudo que ele vê, sem contar nas subtramas que ele potencializa a masculinidade, porque é um homem grandão, posudo, rançudo, peito cabeludo e tudo, sabe? Tem uma cena que o Henry Cavill sai da água pelado assim, aí pega uma roupa do varal, tipo, seu peito é um peludão. E tudo que se afasta disso é ruim, é problemático e tal. E aí a gente vê como é que isso se reflete. O Lex Luthor é extremamente... Ele é frágil, ele é magrinho, tem cabelo longo. É verdade. Ele é um pouco mais afeminado, assim, de falar com trejeitos, com chiliques. Então, isso é uma metalinguagem. Isso é estética de comunicação. Quando eu falei do Quarteto Fantástico pra você, aquela campanha da família perfeita, o pai, a mãe, o filho e aí os membros da família e tal. Isso é uma campanha que tinha também, né, de você semear a família perfeita, a família ideal, o certo, o equivalente ao bom, ao branco. Então tudo isso tem você precisa entender o que você está falando antes de sair semeando um monte de merda, que senão só vira fundamento besta. Né? E a estética, ela serve para isso, para você passar uma mensagem e tocar pessoas que têm uma tendência a cair para aquilo. Outro dito que as pessoas falam que quadrinhos, mídias, enfim, influencia. Sim, influencia. Tanto por bem quanto por mal. Ela tá te ensinando alguma coisa, ela tá te passando uma mensagem. Seja ela clara e dita na forma do texto, ou então nessas mensagens subliminares que eu falei sobre a estética. A gente pode acabar o programa agora. Não, mas tem esse negócio de estética, é real, assim. Eu acho que a gente pode trazer exemplos pessoais mesmo. Porque até quando a gente era menor e a gente consumia tanto filmes, enfim, coisas da cultura pop, né? Mas no caso de ler, no seu caso quadrinhos, no meu caso livros, se eu pegar um vídeo meu antigo e eu ver a minha estante, 90%, 95%, 98%, 99% eram autores brancos. Depois que a gente percebe, eu tenho a questão de um despertar de consciência de classe, consciência racial, a gente fala, peraí, isso aqui não tá legal, sabe? E uma das coisas que eu mais vejo, ainda, infelizmente, que eu vejo não leio esse tipo de autor porque não acho. Gente, ou eu não ligo. 2025, véi. Eu não ligo, eu só quero ver a história. Só quero ver a história. Tipo, você só quer ver a história, mas as histórias que chegam pra você são histórias de pessoas brancas, amado. Então você não tem... Beleza, se você não quer consumir outro tipo de história, se você não quer ligar pra quem escreve, aí é um BO completamente seu. Mas aí chegar na gente e falar, não leio porque não acho... pelo amor de Deus, sabe? Às vezes eu fico com muita raiva. Sei lá, se eu subo uma enquete e falo que... gente, vocês leem livro com diversidade, a maioria das pessoas falam que não, eu vou falar, eu sou uma palhaça. Meu Deus, tô fazendo o quê aqui, mano? Eu tô fazendo trabalho pra quem? Eu tô falando com as paredes, sabe? Se isso acontecer, pode ter certeza que eu sumo das redes sociais. Então, essa questão da estética é muito isso. E aí, o que me pega muito também é que nessa era que a gente está da internet, que é tudo muito extremo, tudo muito rápido, muitas pessoas que, enfim, estão vivendo as suas vidas, são pessoas trabalhadoras. E aí o que chegam para elas são esses conteúdos de pessoas muito conservadoras, extremistas, que não têm um meio termo, não têm uma certa responsabilidade em criar conteúdo, é aquilo ali que você vai abraçar, sabe? Então, se tá falando que, sei lá, o Miles Morales
não precisava existir porque é woke demais, pra que existe um Homem-Aranha negro, sabe? A pessoa vai abraçar, é verdade, não precisa... Eu sou uma pessoa negra, e eu também acho que não precisa de um Homem-Aranha negro. Eu acho que a gente precisa criar novas histórias. Beleza, então, se a gente precisa criar novas histórias, quantas histórias de pessoas negras você tá consumindo pra indicar? Nossa, que sapatada. E aí não sabe. Não sabe! Não lista. Tipo, você não tem um contraponto. Você quer apresentar o seu argumento de bosta, mas você não tem um contraponto. Aí é muito fácil criticar, sabe? Porque se eu tô falando, olha, gente, leiam mais livros de pessoas negras, e eu simplesmente falo, leia mais livros de pessoas negras e fecho a câmera, a pessoa vai falar, ué, cadê a indicação? Sabe? E tô falando, não acho que tem que ter mais herói preto. Então, quais são as indicações que a gente tem que fazer? Sei lá, Supacel, sabe? Sim. É uma indicação. Muita gente não gostou, por que será? Enfim, sabe? Não é difícil de pensar, só que a questão é a criação de conteúdo, a questão de usar um movimento que é um movimento de diversidade e inclusão, né? Geralmente, esse tipo de movimento que é uma coisa que acontece desde muito tempo, que inclusive pessoas negras estão usando para se comunicar e para falar, para lutar pelos seus direitos. Você está falando que é pauta política, sendo que arte é política, não tem como separar uma coisa da outra. Só que você está querendo colocar uma forçação para criar um cenário de que vai ter um fantasma que vai fazer você sair daquele seu lugar de privilégio, que você está muito confortável em estar, e você não quer abrir mão dele. Porque abrir mão do nosso conforto é muito difícil. Sabe? Sim. Se você tá ganhando, sei lá, R$900 hoje, amanhã você ganha R$10.000, você vai querer voltar a ganhar R$900? Claro que não, pô. Então, tipo, é não pensar num social. Você não quer pensar num social. Aí você quer fazer as pessoas meio que, como pode dizer, educar as pessoas através do medo. O medo de tirar o seu espaço. E isso, pra mim, é uma coisa muito perigosa, assim, que é a irresponsabilidade na comunicação, Sim. que é o que a gente mais tá vendo hoje. Isso entra também com a questão da estética. Quando você fala, pô, você ganhava R$900 e você vai ganhar menos, isso não vai acontecer. Quando você tem representatividade, quando você tem inclusão dentro dos materiais, você não vai perder o seu espaço. Você vai abrir mais espaço para que mais pessoas participem daquele movimento. Então, se, por exemplo, por ano sai 10 filmes e são todos brancos, no próximo ano é para sair 20 filmes. E para sair de pessoas brancas e pessoas pretas. Mas é para sair 30 filmes. Porque tem pessoas indígenas também. Mas aí tem pessoas amarelas. Todo mundo precisa ter o direito de contar suas próprias histórias. Só que aí uma coisa que eles barram é, mas e se não me interessa, por que eu vou assistir? O normativo que foi propagado pra gente desde sempre é que as histórias brancas sempre são as ideais e as únicas existentes. Então eu, sendo uma pessoa preta, eu sempre consumi coisas de pessoa branca. Eu comecei lendo Homem-Aranha branco, comecei lendo quadrinhos de pessoas brancas, de coisas brancas e tal. Quando eu comecei a me ver nos quadrinhos, eu falei, caralho, eu posso ler os dois agora. Eu não preciso escolher um ou outro. Eu leio os dois, cara. Então, e aí eu vejo mais gente parecida comigo se entendendo e gostando mais daqueles quadrinhos. E aí a gente vai ter uma preferência. Pô, eu gosto muito mais do Miles e por tal e tal motivo. Não é questão de gosto só por gosto. É questão de ter uma avaliação sobre o que está sendo contado naquela história. Então é muito importante você ver quem é que está contando e o propósito daquela história. Tipo, e aí quando você fala, não, é inclusão forçada, não é, parça. É que às vezes é a nossa realidade. E você tem um preconceito sobre o que é ser negro. E toda vez que é rompido aquilo, você fala, não, é lacração, não quero ver. Pô, você pode contar a história de um negrão sendo rei, sendo rico, sendo... Não pode. O dono da empresa. Não, você tem que ser o cara que vai no banco de trás de um carro e o branco é o consciente. Sim. Não, eu sou pianista, eu sou rico. Porque ele é o woke. Ele acordou, enquanto a pessoa branca, ele reconhece os privilégios dele. E ele tá ensinando a pessoa preta o que é ser uma pessoa preta. Green Book é realmente um acontecimento, né? Como diz o Chuck, é uma facada no cu, né? Ai, sinceramente. Olha, enfim, mas eu estava falando da questão do espaço, né? Que eles acham que a gente vai tomar espaço. Teve uma treta da Disney. Quando foi, meu Deus do céu? Peraí que eu vou constar os docs do Google. Os dados, Os dados. Aí começa. Foi em 2024. Foi ano passado? A gente tá em 2025, né? 2025, eu tô louca já. isso. Já tô em 2026. Em 2024 vazou um vídeo do cara tipo um chefão do marketing lá na Disney. E esse tipo de jornalismo sensacionalista, que eu nem falo nem que é jornalismo. Não é jornalismo. É mau-caratismo. Isso é mau-caratismo. Fake news. Fake news também. E aí, são vários vídeos, né? No mesmo vídeo, são vários vídeos de vários dias diferentes. E uma pessoa perguntando pra ele sobre questões na Disney, questões de diversidade, né? E aí, teve um burburinho também que homens brancos,
estavam sendo demitidos por serem brancos. Nossa. Se é branco, não quero. Olha, eu não vou nem entrar nesse... Você já viu isso acontecer? Não, pelo amor de Deus, eu não vou entrar nesse... Não. E aí, nesse vídeo, a pessoa pergunta, tipo... tem homens brancos que não são contratados para serviços. E aí, tipo, tem alguns trabalhos que falam que não é possível a gente contratar uma pessoa branca para esse tipo de serviço, para esse tipo de papel. E aí, assim, eu só quero levantar o questionamento. É absurdo você falar assim, viu, para esse tipo de trabalho a gente não vai contratar uma pessoa branca, mas durante toda a sua vida, pelo menos durante toda a nossa vida, a gente já ouviu, você não é o perfil para esse trabalho, você não é ideal para esse trabalho. Aí, se o papel for para uma pessoa não branca, qual que é o problema de não contratar uma pessoa não branca? Ela não vai ter espaço. Você não é o perfil para esse trabalho. Não é! Sim. Porque, tipo, esse papel não é de uma pessoa branca, provavelmente. Aí quer distorcer tudo e falar, olha, a Disney é contra pessoas brancas. Aí tem outra coisa do, vocês estão forçando o conteúdo dos LGBTs para crianças, forçarem as crianças a assistirem. Claro, porque vai colocar uma arma na cabeça da criança e falar, se você não for uma criança gay, eu vou te matar. Nossa. Que é isso, gente? Sem contar que tem aquele sensacionalismo que o cosplay de X-Rose fez lá do print da menina. Da roteirista do Justiceiro. Tem isso também. Já vou entrar nisso aí. Tá. Já vou entrar nisso aí. Porque, por exemplo, esse negócio da Disney, o cara, se eu não me engano, ele também é drag e tudo mais. E eles perguntaram se ele gostaria de ver drags no parque da Disney. Ele falou que adoraria. Aí, tipo, vocês viram? Eles querem que as nossas crianças tenham contato com drags. É um absurdo. Porque crianças são puras. Tipo, gente, primeiro... arte, drag queen, sabe? E tem pessoas que ganham dinheiro com isso também. Então, qual que é o problema? Sabe? Se uma criança vê isso, vai ser uma criança mais consciente do que, tipo, ver uma diversidade ali, sabe? Inclusive, acho que foi 2023, 2023, não me engano, também falaram que ia ter 50% até o fim do ano, acho que foi 2022. 2022 vai ter 50% de personagens LGBTs na Disney. Não, absurdo. Nossa, não pode ter. Tipo, gente... A gente tá brigando pela metade. Qual que é o problema, sabe? Eu não consigo levantar argumentos contra isso. Porque é um absurdo, tipo, é normal. Qual é o problema de você ter 50% de pessoas negras, 50% de pessoas... Assim, qual é o problema? Não, o detalhe é que não é 50% do todo. Tipo, não vamos demitir 50% de pessoas são 50% a mais do que tem. Sim. Então, tipo, é inclusão, é você ampliar o negócio. Você tá contratando mais pessoas, você tá dando visibilidade para essas pessoas. Você tá contando realmente as histórias que essas pessoas passam, seja para roteirista, seja para desenhista. É o caso do cara que escreve Cyborg, que é um homem trans. Morgan Hampton. Eu já falei várias vezes dele aqui. Tipo, ele tava esperando uma janela de oportunidade para poder mostrar o seu trampo. Quem é que fez foi a Milestone, lá com a iniciativa Milestone, que contratou pessoas novas e tal. Então, ele é preto e trans. Aí você fala, mano, ele tirou o lugar de alguém? Não, mano, ele tava... Mas eu vejo muito, né, que é muito os argumentos são muito baseados em meritocracia. Então, se você faz um programa de diversidade para você contratar pessoas... sei lá... Olha, a gente implantou aqui um programa que a gente vai ter que fazer 50% dos personagens até o fim do ano criar personagens LGBTs. Não, isso aí é inclusão forçada. É forçado. Porque você não mereceu para estar naquele lugar. Sabe? Não foi algo orgânico que você foi colocando aos poucos. Você tá querendo encher e colocar na nossa cara, sendo que esses programas de diversidade, eles precisam existir, porque senão a gente não tem espaço. Isso é algo histórico. Isso vem no mito da cota. Cara. Você não mereceu estar lá, você entrou porque tem a cota. Então, não. tipo, aí quer colocar coisas, informações tiradas necessariamente apenas na sua insignificância da tua cabeça pra falar que, porque é por mérito. Não é que eu sou contra pessoas não brancas ou eu sou homofóbico. É porque tem que ser por mérito. Se a pessoa branca, então por mérito a pessoa... Tipo assim... Sabe, respeito total a Dakota Johnson, mas ela é uma Nepo Baby. E ela tá lá, por quê? Porque ela é Nepo Baby. Porque eu vou falar que ela é boa? Aí vai de opinião. Eu não acho, entendeu? Mas tem vários Nepo Babies em Hollywood. E tem vários atores que não têm o mesmo reconhecimento e que são pessoas que estão ali na base e elas não vão ter o mesmo reconhecimento. Porque o diretor, tem vários diretores de Hollywood que tem os seus queridinhos. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt... Eu acho que o queridinho talvez do Tarantino seja o Samuel Jackson. Sim. Sabe?
Então, assim, chega a ser ridículo. O que você falou da Valerie, Valerie de Horácio, ela escrevia pra Marvel, já escreveu pra DC e tudo Ela mais. fez aquele Justiceiro Butterfly lá. Em 2023, ela fez uma thread no antigo Twitter, e lá ela fala, tipo, quando os editores meio que metem a mão na história dos escritores, e aí quem se lasca é a gente, sabe? E aí teve uma pessoa que perguntou, mas aí os escritores têm que levar, tipo, todo o hate, todo tal, e ela falou, ela meio que dá alguns pontos, levanta alguns pontos sobre isso. E aí, nessa mesma thread, ela fala sobre como a história dela do Justiceiro da Marvel Max foi basicamente reescrito pelo editor. Então, o cara colocou várias coisas lá de como tinha que ser, a Butterfly, que é uma das personagens, e é ridículo, assim, porque o cara tá colocando como se aqui, pelo menos foi a minha interpretação, como se aquela personagem precisasse, a salvação dela seria o Justiceiro, sabe? É meio bosta. E aí ela reclamou sobre isso e tudo mais. E aí uma das coisas que ela denunciou foi, eles queriam que eu fizesse apenas histórias feministas, sendo que eu queria escrever outras histórias também. Queria escrever uma história do Coringa, história, enfim, qualquer outras histórias. E também no início da carreira dela, queriam que ela falasse que era uma mulher lésbica, para eles irritar os fãs. Foi assim que ela falou. Eles forçam a gente a fazer histórias para irritar os fãs. Que basicamente, a gente tá fazendo inclusão aqui, diversidade, vamos irritar os fãs com esse tipo de história de inclusão e diversidade, a gente não vai fazer mais, faz de qualquer jeito. E aí ela reclamou disso, tipo, eu não sou uma mulher lésbica, sabe? Inclusive, ela já escreveu histórias LGBTs, mas eu não sou uma mulher lésbica. E aí, tipo, esse print caiu na mão dos lindos, maravilhosos, e falaram que, estão obrigando as pessoas a escreverem coisas de cultura woke, porque é política e não sei o quê. Quando eu li essa thread dela, eu lembrei daquele filme American Fiction, sabe? Que é o estereótipo do negro. Você é um escritor negro, só que ele nem escrevia sobre racismo, nem nada. Ele era um escritor mais... De ficção científica. De ficção científica, mas eram uns livros mais densos, assim, que falavam muito de história e tudo mais. E aí, ele nunca bombou. Mas pra ele bombar, o que ele tinha que escrever? Sobre racismo. Porque é essa história que a branquitude aceita... O negro bandido. Da gente. Ele veste o personagem. Exato. Quando a gente fala sobre as nossas dores, quando a gente fala sobre as nossas piores violências, é quando, não, olha, você é incrível, você superou, você é forte, você... Eu não quero ser forte. Eu não quero. É porque isso flerta com a meritocracia. Exato, eu não quero ser forte. Eu não quero. Eu quero ser uma ameba ambulante, sabe? E pra mim, o que eu interpretei dela foi exatamente a mesma coisa. Porque se você é uma mulher, então você só pode escrever do ponto de vista de uma mulher. De uma feminista. Então, de uma feminista. Então, você não pode escrever outras histórias que necessariamente não sejam sobre mulheres. Você não pode dar um olhar feminino para aquela... Eu não quero, sabe? Eu não quero. E aí eu vou alterar a sua história. Ou se você quiser escrever esse tipo de história, eu vou colocar você num rótulo para eu conseguir lucrar mais com a minha empresa e falar que eu tô com diversidade. Sendo que não tá. Porque se você quer que uma pessoa lê uma história sobre heróis lésbicos, heroínas lésbicas, contrate pessoas LGBTs, mulheres lésbicas para escrever. Qual que é o problema? E aí isso caiu nas graças dos lindos maravilhosos, só que o que eles não pesquisaram sobre ela é que ela sofreu assédio de um dos editores da Marvel, que ele escreveu X-Men 92, o Chris Sims. Ele assediou, ele acabou com a vida dela, tem vários tweets dela falando que você acabou com a minha vida, você me ferrou, eu tive que fazer tratamento médico, e aí você fez um cyberbullying, e ninguém da Marvel me defendeu, um monte de gente veio me atacar, e no mesmo Reddit lá, que tava pesquisando, tem essa coisa de assédio, vários caras xingando ela, falando, eu sou machista mesmo, e daí, sabe? Vários caras xingando ela. Aí pega só o que convém, sendo que ela é uma mulher, que ela luta pelos direitos das mulheres escreverem histórias em quadrinhos na indústria dos quadrinhos. Que isso? Sim. Tipo, é só o que convém? Não faz sentido. A questão toda é, o que eu analiso todo desse cenário é, querem pegar ela, fizeram ela de chacota, ela, coitada, sofreu um assédio, e aí, enfim, quiseram alterar as histórias dela, e colocar ela num quadrado que ela não tá. Mas isso não significa que é woke, a Marvel tá querendo, tem que ser woke, porque se não for woke, você não tem mais espaço. Gente, pelo amor de Deus, vamos saber interpretar um texto? Isso pra mim, assim, eu acho que nas minhas pesquisas dessa questão de cultura woke e tudo mais, isso pra mim foi uma das coisas que mais me pegou, porque isso é muito desonesto. Isso é muito desonesto.
Isso pega num lugar de, tipo, eu sofri um assédio e vocês estão querendo reverter uma coisa que não é legal. Sim. Porque quando eu sofri um assédio, onde é que estavam vocês me defendendo? Mas agora, pra proteger e pra reforçar que a pauta de vocês estão certa, vocês pegam uma coisa minha que eu tava denunciando, sabe? Pra, tipo, beleza, então, Marvel, vamos ter mais diversidade nesse rolê aqui, não vamos alterar texto de mulher, por favor. E aí vocês usam a favor de... Isso me pegou. É que o Reddit, sei lá, Twitter, são coisas que esses caras da direita, eles pegam e tiram de contexto. Ah, olha que fulano falou tal coisa, ó. E aí, em cima daquilo, vai se construindo outras notícias, vai passando adiante daquela forma. Tem mais recente uma história do Miles, que ele vai combater o crime e a mulher fala, não, eu não quero que você faça isso aqui e tal, porque eu vou invadir esse lugar e vou resolver o problema. Aí o Miles fala, tá, por que você não faz isso lá no centro da cidade também? Quando há pessoas parecidas comigo, você tá... Aí você mete a mão. Ela falou, olha, menina, nem sei como é que você é embaixo da máscara, mas eu já tenho uma noção. Tipo, então ele construiu, o cara que escreveu essa história, ele é um homem preto, ele construiu isso e ele não deixou nada explícito. E denunciou a violência policial em bairros pobres e tal, onde a maioria das pessoas são pretas. E ele não estendeu isso, não virou de discurso, não virou lacração, como eles dizem, não virou cultura woke nem nada. Ele só postou lá porque é uma indignação real, é um movimento real. E aí eles tiraram tudo isso de contexto, pegaram esse quadro e só falaram, olha aqui, a Marvel tá transformando os personagens. Eu falei, mano, vocês sabem que Homem-Aranha Negro existe desde os anos 70, tá? Só pra falar assim. Homem-Aranha foi criado em 62. Anos 70, final dos anos 70 teve a Valéria, eu tô sempre falando isso, vou ficar repetindo várias vezes. A Valéria foi a primeira mulher negra a vestir o manto de Homem-Aranha. E o Homem-Aranha em si, o Peter, ele já circulava por meio desses debates de negritude desde sempre. Então ele tem um diálogo dele com o Falcão falando, pô, eu vou te ajudar aqui nele. Aí o Falcão fala, o que você quer aqui no meu bairro? Tipo, né, o que você entende sobre ser pessoas pretas? Você é preto embaixo da máscara? Aí o Peter fala, pô, eu não sou nenhuma Branca de Neve. Tipo, uma sacadinha ali e tal. Então sempre teve esses contextos raciais, históricos dentro das histórias em quadrinhos, principalmente do Homem-Aranha. E o Miles, sendo um menino preto, ele vai tocar nesses assuntos, ele vai falar sobre isso. Não vai virar discurso, não vai virar propagação woke de desmistificar as histórias, caramba. São coisas intrínsecas da gente. A gente fala sobre isso no nosso dia a dia. É a nossa vivência, pô. Não é de uma forma exagerada e fazendo campanha, né? Nossa, porque a polícia... Não, mano, a gente tá falando, pô, você viu o que aconteceu de novo? Aconteceu por tal e tal motivo, questão política e tal. E aí, de novo, voltando lá na questão do Holiday. Tipo, o Jones Manuel levou uma questão de dados, como é que a violência opera nos bairros e tal, por que isso acontece. Ele falou, não, na minha experiência, no meu ponto de vista, não. É tudo na minha experiência, é tudo... E aí é engraçado ver o discurso que é tudo no IC. É igual a nova diretora de Demolidor vai ser uma mulher preta. Ai, cultural... Gente, nem saiu a temporada. Sabe? Ai, é cultural woke. E assim, certeza que a querida vai fazer um trabalho muito melhor, porque, olha, sinceramente, foi ruim. Pode falar. Foi ruim. Mas não vou falar que é ruim, entendeu? Não vou falar que é ruim. Porque o que vai ser ruim mesmo é o que é a mulher, nova que ela vai escrever. A nova que ela vai escrever. Coração de Ferro não tinha estreado. Eles se boicotaram lá no Rotten Tomatoes. O Rotten Tomatoes apagou todas essas avaliações, porque não era avaliações orgânicas ou uma coisa assistir uma crítica válida. Era só ódio em cima da personagem. Aí vem mais um ódio ainda porque estava criticando o bilionário. Ela nem criticou o bilionário, ela falou um fato sobre o bilionário. Mas eu não sei qual é o fetiche em ficar defendendo bilionário, sendo que a pessoa basicamente é uma fodida, sabe? Que tá se lascando e defendendo bilionário. Ai, mas ele nem existe. Amado, mas você tá falando, não taxe os bilionários, não vamos taxar bilionário. É a mesma coisa. Aí vai a querida e fala, não, mas eu não sou bilionário, mas eu tô quase. Ai, não, assim, sinceramente. Nossa, o espantalho agora é bilionário. Não, mano, sempre foi. Tipo, não existe diferença social por conta dos bilionários. Acúmulo de dinheiro de um lado, falta do outro, filho. E eu acho que uma das coisas também que me deixa bastante chateada é quando tem alguma produção de pessoas, enfim, não brancas, pessoas que são maioria, mas que são minorizadas pela sociedade e marginalizadas, que tiram muita gente desse lugar de... reduz a gente a nada, sabe? Sendo que, às vezes, você levou muito tempo para pesquisar aquilo, muito tempo para criar aquela história, e você reduz a pessoa a nada. A você falar só o que você achou uma pontinha solta em alguma coisa para querer criticar, para querer falar que não é legal, para querer falar que, isso aqui, você tá sendo tão racista quanto,
sabe? Sendo que não é sobre isso. Tipo, a pessoa, ela não tem a referência, ela não tem uma vivência. E eu acho que uma das coisas que a arte mais faz é gerar empatia nas outras pessoas. Porque a arte, ela mostra pra você um outro lado de uma coisa que você não conhece. É um desconhecido. Você vai assistir um filme novo, você não sabe o que o filme tá... O que te aguarda quando você vai assistir o filme. Então, você assiste, você, enfim, gera empatia. Amores Materialistas, a gente assistiu da Celine Song, eu não sabia o que esperar. E aí eu fui lá assistir o filme, tá... Beleza, entendi qual é o cenário. A gente não sabe, a gente abre um livro, a gente lê a sinopse, mas a gente não sabe o todo. A gente não sabe como aquilo vai impactar. Se você já for armado pra ler aquilo só por ser uma pessoa não branca, você tá sendo muito preconceituoso. Você tá limitando a arte daquela pessoa. Você tá falando que aquela pessoa não vale nada, sabe? Sim. Tipo, qual vai ser o benefício pra você? Você só abrir a câmera e falar assim, isso aqui é muito woke, isso aqui é muito ruim, porque colocou, sei lá, todas as pessoas brancas aqui são racistas, todos os homens aqui não prestam. Olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Na história, a gente vê na história, analisa na história quem foram as pessoas que mais oprimiram quem, qual foi a raça que mais oprimiu quem, qual foi o gênero que mais oprimiu o outro. Tipo assim, sabe, você tá incomodado. Por que você tá incomodado com isso? Aí sabe? entra um ponto que eu vou voltar lá na questão da estética. As pessoas abraçam aquilo que elas se veem. Tá? O normativo foi programado que você é heterossexual e branco, pronto. E aí aquilo é entregue para uma parcela da população que vai abraçar aquela ideia e rejeitar tudo que seja oposto àquilo, mesmo que entre em incoerência com o que ela espera daquela história. Vamos usar um exemplo bastante prático aqui. As pessoas falam que Capitão Marvel é lacração. Eu vou começar de trás para frente, acho que é melhor. Saiu o novo filme do Capitão América, é um Homem Negro. Aí no final eles já falaram mal de tudo esse filme, mas o final foi o que mais bateram para não dizer que são racistas. Então ele fala, não, se resolveu muito fácil, porque o Hulk destroçaria ele, quebraria todo ele, tal. Não, o final é incoerente, não gostei. Só porque é um homem preto não pode apanhar. Ok, essa é a reclamação deles. Aí a gente volta lá em Capitão Marvel. Não, o filme woke, nada a ver e tal. Ela é muito mais poderosa que o cara lá, que é o outro capitão que treinou ela. E ele fala, pô, então desativa os poderes, vamos lutar no mano a mano. Ela é extremamente mais poderosa que ele, ela lança um raio nele e fala, eu não vou lutar com você, cara. É exatamente o mesmo ponto. Só que lá criticaram a cultura woke porque ela é mulher, não pode ser extremamente forte. Aí aqui não pode ser porque o cara é negro. Então a incoerência ela funciona a partir daquilo que te serve. Pronto, eu vou ignorar os detalhes, o que está sendo apresentado. Inclusive até a própria campanha que os Estados Unidos faz dentro dos seus heróis. O universo cinematográfico Marvel ele só existe por causa do Barry Windsor Smith, que é o cara que fez o conceito armamentista dos Estados Unidos dentro das histórias da Marvel. Ele criou uma história pro Hulk criticando toda a questão do militarismo e como eles tratam as pessoas, os cientistas, os soldados. A Marvel negou. Falou, não, a gente não vai postar isso aí não, filho. Não. Ele guardou a história pra ele e lançou a própria história dele chamada Monstros, que é o Hulk, né? Monstro é o nome. Se você olhar o Hulk, fizeram experimentos nele e tal, tentando recriar o soro do super soldado e yara. Futuramente, pegaram todo esse conceito dele e botaram em Os Supremos. Então, tudo que funcionou no universo Marvel veio através de tentar replicar o soro do super soldado, gerou o Hulk, gerou Arma X, gerou blá blá blá. Então, o universo cinematográfico funciona a partir disso. A campanha da Marvel sempre foi vender os seus heróis como se fossem soldados. A estética do MCU são todo mundo agente secreto e soldado. Capitão, se você não sabe, é uma patente do exército ali, tá? Capitão América. A menina lá a Viúva Negra, é um agente secreto. Sam Wilson, agente secreto. Nos quadrinhos ele é assistente social. Aqui também ele dá uma beliscada quando ele ajuda lá os veteranos e tal, mas ainda é um ex-soldado. Então, o Bucky, pô, as vestimentas dele, tudo tal. E aí, tipo, o cinema norte-americano vende que eles são os heróis da guerra. Sempre foi assim. União Soviética sempre foi o vilão. Aí você pega lá Rocky contra o Ivan Drago, Estados Unidos contra a União Soviética. Mas lembrando que antes do Rocky, quem era o representante dos Estados Unidos era o Apollo. Mas o Apollo perdeu o posto, apanhou do Rocky. Aí quem merece representar ele contra a União Soviética é um homem branco. Por mais que ele seja italiano, né? É uma incoerência dos caras. Enfim, esse mesmo plot tá dissolvido em todas as histórias. O Capitão América é o cara que vai na guerra e mata o Hitler lá, blá blá blá. Dá um soco no Hitler, né? Pra não tirar de contexto e falar que eu tô inventando coisa. Todo esse contexto armamentista teve nos anos 70 e 80 por causa da corrida armamentista que teve nos Estados Unidos de verdade e tal. Aí isso também é aplicado na questão do Capitão América dos cinemas.
Você é um Capitão América branco, mas o seu soro é perfeito, é o ideal, você é o super soldado pica. Aí a União Soviética tenta refazer, pega o Bucky, que é um soldado americano, mas tem a tecnologia soviética. Aí tem o Guardião Vermelho, que é o Capitão América soviético. Ele não é tão bom quanto, ele é todo desleixado, barbudo, gordo. O estereótipo que eles não querem, tá? Isso tudo, pra eles, tudo bem. Ele é uma versão do Capitão América. O Bucky também podia ser o Capitão América. Eu aceito de boa, por mais que ele tenha sido corrompido. Tanto que eles falaram, deveria ser o Bucky. Ele matou gente, ele foi contra o governo, ele fez o raio que fosse e tentou matar o próprio Capitão América. Não, mas eu aceitaria como capitão. Aí quando o Sam Wilson pega o manto e veste como Capitão América, e só porque ele fala nos quadrinhos que ele é socialista, aí não pode. Aí você cria um ambiente pra criticar aquele personagem contornando o racismo. Eu não sou racista, não tem nada a ver com ele ser preto. Mas eu gostava mais quando ele era o Falcão, porque ele era o consultor do Capitão América. Tá, Ele era o melhor amigo do Capitão América. Esse é o Esse ponto. papel que serve pra gente. Tá, ele era excelente como Falcão. Aí eu perguntei pros caras no Threads, qual é a história mais pica que você leu do Falcão? História solo. Nenhum me respondeu. E aí eu fui atrás. Tem uma história escrita pelo Christopher Priest que tentou botar o Falcão como se fosse um mutante, porque ele fala com os pássaros e tal. A história não foi muito pra frente, ela é uma história boa, mas não ganhou sucesso. É só a única história solo que o Falcão tem. E eu pergunto pras pessoas, vocês preferem ele como Falcão por quê? Qual que é a grande história que, revolucionou ele como Falcão? Não tem, ninguém fala, porque não leram, não conhecem o personagem. Aí eu volto lá atrás e falar, não, o Falcão já tinha vestido o manto do Capitão América lá em 68, quando teve a morte do Fred Hampton, eles fizeram alusão a isso dentro dos quadrinhos, tal, a polícia entra lá no lugar e ele veste o uniforme para poder fugir. Pô, tem uma construção social dentro disso tudo que só quem leu sabe. Então eu posso falar porque eu li. Quem não leu vai falar um monte de besteira porque o Sam é preto agora. O Capitão América é preto agora. Tira do nada. Do nada ele é preto. Exato. Então sempre teve uma construção social dentro dos quadrinhos favorecendo um debate aqui ou ali. Questão de guerra, questão de lugares, questão de países, de culturas, enfim. E eles demonizam outros e valorizam o estadunidense. O que é nosso é puro, é bom, é certo, é o nosso Capitão América. E tudo que se afasta disso, ou seja, pode ser norte-americano, né? Pode ser estadunidense, mas ele é preto. Então a gente vai trabalhar ele com algum defeito, alguma coisa. Exato, sendo que o próprio Sam fala na série dele que eu sou um cidadão estadunidense, mas vocês me aceitam até a página 2. Eu sou preto, eu sei pelo que eu tô lutando. E ainda vai falar que ele é contra vários movimentos, o movimento negro, né? Ai, gente, assim, sinceramente, mas acho que a gente já pode finalizar, porque a gente já estourou tempo aqui. Só pra fechar direitinho, eu fiz uma pergunta pra várias pessoas sobre o que definia quem ou o que definia um bom filme ou um bom livro, um bom quadrinho. Porque também vejo isso, né? Tipo, essa história, ela tem muita lacração, ela é ruim, ela é mal escrita, o roteiro é uma bosta. E aí, a maioria das pessoas responderam, tipo, olha, eu defino o que é bom pra mim ou não. Se tiver um roteiro intrigante, uma narrativa boa, sei lá, que me emocione, que me faz apegar, eu gosto. Se não tiver... Aí tem aquelas particularidades. Se tiver final aberto, não gosto. Se tiver outras coisas, não gosto. Enfim, individualidade de cada pessoa. Sim. Mas teve, acho que 2 respostas que eu gostei muito, que foi de uma menina que, tipo, desde que o autor não fira direitos humanos, né? A gente tá de boa, a história tem que ter uma narrativa boa, tem que ter isso e aquilo. E outra foi que a gente perguntou pra nossa especialista, Maíra Sigvald, que tem diploma, entendeu? Que estudou cinema, que ela fala, tipo, vai da vivência de cada um. Às vezes eu vou assistir uma animação e eu vou achar a animação linda. Mas o companheiro dela que, enfim, trabalha com isso, ele vai falar que tá uma bosta, tem um monte de defeito. Então é uma questão de técnica, uma questão de vivência, uma questão de você ter os olhos apurados pra isso. Tipo, quando a gente tava assistindo, sei lá, animação, às vezes você fala, essa animação é feia. Eu falo, nossa, você achei tão bonita. E aí tem as questões das individualidades. Mas quem define é uma coisa muito complexa e é uma coisa que tem técnicas de filmagem, técnicas de escrita, a forma que você vai escrever, desde que você passe a sua história com uma comunicação clara e você sabe o que quer passar, mas existe todo técnicas também dentro de várias coisas. Não é só o público que define o que é bom ou não. Porque se fosse só o público que decidisse o que é bom ou não, tenho certeza que Green Book não teria ganhado o Oscar. É justo, tá? É. Então, assim,
as premiações existem e a maioria das pessoas que estão lá dentro das premiações também, né, conduzindo, elas são pessoas brancas, são principalmente homens brancos. Então, eles vão favorecer o que eles querem favorecer. No último Oscar, quem ganhou foi Oppenheimer, sabe? E aí ganhou um documentário de um cara da Palestina e tudo mais, sabe? Os embates que tem. Então, não tem como você falar que não é político, sendo que estava tendo ali uma questão de guerra, tá tendo uma guerra agora. Não tem como você falar que arte não é política. Claro, gosto é subjetivo. Você pode gostar de filme ruim e tá tudo bem. Mas ainda assim, existem coisas, existem histórias que atravessam as outras pessoas. E mesmo que aquela história tenha uma narrativa muito boa, ela vai ser considerada boa só porque, ai, ela tá cumprindo todos os padrões ali. Pô, se fosse então Candyman é maravilhoso, sabe? Sim. E Candyman, ele realmente é um filme que tem uma narrativa boa, que tem uma história envolvente, você fica curioso em saber. Mas o filme, ele existe a partir de uma questão de o homem negro é o animalesco, o homem negro é o vilão, o homem negro vai perseguir a mulher branca. Esse filme não é bom pra mim. Sim. Esse filme me pega muito numa questão de violência. Green Book não é bom pra mim, porque tá falando que o branco vai me ensinar que o que é racismo, e que o branco vai pegar ali, não, eu sou uma pessoa muito consciente, e eu vou ficar ali, ó, o branco vai falar no meu lugar. Sabe? Ele vai falar tudo sobre as minhas dores, tudo que eu sofri, ele não vai me dar uma fala. Uhum. Ele não vai me dar voz. Eu vou ficar no banco de trás. Esse filme é bom pra mim? Não é bom pra mim. Não é bom. Acabou. Ai, mas ele é tão sensível. Vai estudar. Só isso que eu falo pra você. É importante estudar. Vamos estudar, gente. Vamos dar um Google. Tem um Google. Todo mundo tem um celular. Vamos dar um Google, né? Uma thread que eu achei essa semana muito fantástica. O cara fez uma pergunta bem simples, bem boa. E o cara respondeu, taxaram o seu Google? Que você usa o taxaram o Google, seu Google. Eu falo Google, mas é Google Sim. usando, né? Mas é isso, sabe? Então, depende muito. Se você vê uma história que tá ofendendo pessoas LGBTs, aquele filme vai ser bom? Aquele filme não é bom. Ele não gera nenhum... Não tem uma coisa positiva. Não gera um debate positivo. Não agrega em nada. Ele só gera ódio. Ele só gera estereótipo. E aí, se a gente for meio que, sei lá, traçar uma linha... O cinema traça estereótipos de pessoas de minoria o tempo inteiro e você não tá reclamando. Mas quando tem uma pessoa não branca ali contando a história dela, que é a vivência dela, que é a vivência da maioria das pessoas não brancas, você vai reclamar porque não é a sua vivência, você não tem referência pra criticar, a única coisa que você faz é gerar ódio. Gente, vamos melhorar e nós precisamos melhorar como sociedade. Tá difícil. Eu vou pegar carona nessa sua pergunta e vou tentar responder. Óbvio que não é uma verdade absoluta, eu não determino o que é certo e o que é errado, eu tô dando minha opinião, meu ponto de vista. Mas eu acho que o charme da arte é não ser uma ciência exata. Então não existe um checklist de pré-requisitos que você vai preencher conforme o quadrinho tem isso, então logo ele é bom. O quadrinho cumpre isso. Primeiro, técnicas existem diversas, né? Diversos tipos de animação, de desenho, de estilo, de traço, de escrita. Isso para tudo, até para escrita, enfim. A arte, ela precisa ser comunicável. Ela tem que ter, a arte é uma comunicação, a escrita é uma comunicação, o desenho é uma comunicação. A forma que a gente aprende a passar o que a gente sente para outra pessoa. Ela vai te gerar sentimentos. Esses sentimentos, eles precisam ser compreensíveis para a grande maioria das pessoas e também causar a busca pela referência daquilo tudo que está sendo contado. Então, eu acho que uma história ela é ruim, para mim pelo menos, quando ela é uma coisa estritamente pessoal do autor. Tipo, eu vejo o mundo dessa maneira, se você não vê, não vai entender, então foda-se. Tipo, parça, então guarda pra você. Você tá limitando, né? Você tá limitando. Tipo, não, eu quero que seja assim. É a mesma coisa que eu inventar um idioma e querer conversar com todo mundo no meu idioma. Não funciona, não vou conseguir me comunicar, as pessoas não vão me entender e, consequentemente, eu vou ficar isolado. Falar comigo vai ser ruim, sabe? A arte, ela é isso. Então, não existe um pré-requisito de checklist pra você preencher de com a arte é boa ou não. E aí, depende do consumidor ter referência para pegar tudo aquilo que as pessoas têm. Então, você precisa estudar. Você precisa entender aquilo que você está consumindo. Quando você vai consumir uma arte de uma pessoa preta porque ela está falando da vivência dela, bicho, se você não entende, se você não estudou sobre aquilo, não fala sobre. Não tem o mínimo de empatia, né? Consome. Vê se você vai entender a obra, vê se você está disposto a estudar e pensar, parar para pensar, tipo, pô, ele está denunciando alguma coisa. O que será que ele quis dizer? Eu vou conversar com outras pessoas e tal. Agora, assistir e falar, pô, não gostei porque é muita lacração, é um argumento tão burro, tão raso, tão besta, tão...
Pô, por que você tá consumindo uma coisa que você vai já com um preconceito sobre aquilo ser ruim, ou datado, ou woke, ou lacração, se você não tá disposto a estudar e entender sobre aquilo, sabe? Então, eu acho que você já entra na obra esperando que ela te entregue aquilo. Quando ela não entrega, pô, é lacração. E aí é onde eu falo, né, que a internet tem, enfim, polarização, várias coisas, mas é onde eu falo que tudo que acabou de sair um filme, aí já tem uma crítica, não tem algo aprofundado sobre aquilo, e aí você já consome aquilo, fala assim, não vou assistir esse filme, ou vou assistir esse filme com a expectativa do outro, não com a sua expectativa, Sim. sabe? Então, você já alimenta uma coisa que já está pré-estabelecida pelos críticos da internet, pela crítica especializada, sabe? Então, é uma coisa muito ruim você ir assistir uma coisa assim, porque você acaba perdendo algo que podia ser muito benéfico para você, algo que podia ser uma coisa que te ensinasse alguma coisa, te agregasse alguma coisa, mas por causa do preconceito, você não consegue aceitar, sabe? Então, eu acho que a conclusão de todo esse vídeo aqui, que a gente queria fazer esse debate, e um debate que a gente raramente vê na internet, é um debate muito difícil de fazer em comentário de threads, de Instagram, porque é uma coisa muito complexa que vai muito além, é que a nossa vivência é política, a sua vivência também é política, você é um ser político no mundo. Então, não tem como a gente se desvencilhar disso, não tem como a arte desvencilhar disso. Se a pessoa fala que é uma lacração forçada, a vivência, a inserção de uma pessoa de minoria naquela obra, o que não é uma representação forçada? Assim, eu queria saber, o que não é uma representação forçada? O que não é uma lacração forçada? Eu não queria estar certa, mas eu tenho certeza que vai ser, filmes onde pessoas negras são assassinadas, são bandidas, sofrem muito racismo. São essas as histórias que as pessoas querem ver da gente. Não quer ver um romancinho, uma nega doce, um negocinho. Não é esse tipo de história que as pessoas querem ver, porque não é esse lugar que as pessoas querem a gente na sociedade. Então, é muito fácil você criticar, sendo que não é uma vivência sua. É muito fácil você dizer que a lacração você está ali, sabe, descredibilizando o trabalho de um ator, de uma atriz, de um diretor, de um roteirista. Só ele sabe o que ele teve que passar para chegar até ali. Só o Jordan Peele sabe que o Jordan Peele é um dos pretos únicos de agora de Hollywood, que todo mundo dá credibilidade para ele. Porque ele começou falando sobre racismo, sobre violência, um filme extremamente doloroso, um filme excelente, mas um filme extremamente doloroso. Você vê se os outros filmes dele fez tanto sucesso quanto Corra? Não fez. Mas a Nia Costa tá falando de terror aí tem um bom tempo. E por que ela não ganha destaque? Sacou? Sabe? Então, assim, eu acho que pra conclusão é isso. A partir do momento que você consumiu uma obra que não é da sua vivência, primeiramente, pratique empatia. É importante praticar empatia. E tudo que você vê na internet, não compre achando que é pauta política pra forçar alguma coisa. Gente, desde que o mundo é mundo, as pessoas estão querendo colocar a gente na base da base porque não quer que a gente tenha voz. E a gente continua aqui resistindo, tá? Então, assim, vamos estudar, vamos pesquisar, pra não sair propagando, falando bosta, porque é isso que essas pessoas querem. Elas querem alugar um triplex na cabeça de vocês pra vocês simplesmente se limitarem e não saírem da caixa, não saírem do casulo, não estudar, não ver outras perspectivas. É isso que eles querem. E aí eles continuam crescendo, porque, enfim, o conservadorismo, a extrema-direita está crescendo, porque se o cara lá tá barrando questões de diversidade, barrando pessoas pretas, barrando um monte de coisa, isso é política. E isso está impactando ali na empresinha que você está consumindo. Então isso também é política, tá bom? Só isso que eu queria dizer. Caralho, que lapada. E acho que dá pra encerrar assim, né? Não, você foi maravilhoso. Agora você fala onde pode encontrar a gente. Que isso, cara. Pô, os mesmos arroba que a gente tá sempre citando, batendo aqui, @elafrequência, @tvpfacom. Curte, compartilha, comenta o que vocês acham aqui sobre isso. Fala aí pra nós o que é cultura woke, o que é lacração forçada, o que é um exemplo de uma boa inserção, de uma boa representatividade dentro das histórias. Não, se você for, assim, escritor top, apresenta pra gente, que tenho certeza que Hollywood vai contratar você. Sigam a querida no Instagram, @Enevoada, com 2 As no final. Ainda tô lutando por uma só. E eu tô no @Manuel Taylor, todo dia discutindo sobre isso e criando treta na internet, porque as pessoas realmente não querem entender o que a gente tá falando. É isso, gente. Um beijo. O próximo episódio vai ser mais levinho, tá, gente? Ou não. Ou não. Quem a sabe? gente fragmentou tanto que chamou um psicólogo, ó. Mas é isso. Um beijo. Valeu, nós.